Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15. Esse negócio aqui é importante, essa igreja é importante. Tem até um tchan-tchan-tchan aqui no peito. Desculpa aí. Nós somos mais humildes. Mais humildes. Mas que bom, que bom. E no meio da tarde, conversando com o André, falou, não vai dar para... Possivelmente, talvez, não daria para a gente estar aqui por conta da chuva, né? E conversando, vendo uma data, se dava, não dava, para ele não dar, vai viajar, eu também vou viajar, então... Aí depois a gente, vamos esperar. Aí ele falou, vamos esperar. Aí eu falei, Deus, eu quero ir lá. Eu queria ir lá. Dá um jeito aí, pode continuar chovendo, mas diminui. Deixa que enche não. Porque eu queria estar aqui. De verdade, irmãos. É um prazer. Eu queria estar aqui. Quero e estou. Lucas, capítulo de número 15, verso de número 8, diz assim. Texto muito conhecido. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Só para aqui. Irmãos, ontem quem esteve lá na sede desfrutou de algo muito, muito valioso. Se você não conseguiu ir, se prepare. Agora que eu estou vendo, esqueci o nome dela. A mãe do Davi. Bel, agora que eu estou vendo Bel. Bel, não vou falar que você está com cabelo branco, isso eu não vou falar. Isso não, mas você está de blusa rosa, da Barbie. Foi algo maravilhoso. E foi falado, entre tantas coisas, até a Zenaide colocou lá no nosso grupo, perfume, né? Perfume. E eu não... Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas eu queria falar sobre valores nessa noite. Pergunta. O que você tem de mais valioso na tua vida? O que você tem que é tão importante para você? Outra pergunta. Você já perdeu algo de muito valor que você tem? Ou que você teve? Com certeza todos nós já perdemos algo. Irmãos, às vezes com o decorrer do tempo nós perdemos alguns valores que aparentemente parece que não faz tanta falta assim no decorrer das nossas vidas. E sabe o que é pior? Pior que muitas vezes nós não atentemos pelo aquilo que nós perdemos. E essas pequenas perdas, aparentemente parece que não faz falta. Aparentemente algumas perdas que nós, ao longo da nossa jornada de vida, que nós perdemos, parece que não faz falta, muitas vezes nós não damos tanto valor assim. Só que, Bel, tem algumas perdas que ao decorrer dessa vida, nós só vamos dar conta, vamos dar conta da falta que ela nos faz em momentos inusitados. Nós vamos dar conta da falta em situações que passa desapercebido para nós. E é sobre isso que eu quero compartilhar.
sobre valores. É sobre isso que eu quero compartilhar aqui algo sobre essa mulher. Irmãos, aparentemente essa mulher perdeu algo que não ia mudar o curso. Aquilo que essa mulher perdeu, ela não ia mudar o curso, não ia mudar a vida dela. Não, aparentemente, Vanessa, não ia mudar nada para ela. A Bíblia fala que ela tinha quantas dracmas? 10. E ela perdeu uma. Não é isso que a Bíblia fala? Irmãos, não é sobre o valor. Não é sobre o valor que ela perdeu. Porque para quem tem 10 dracmas, perde uma, aula de matemática. Você ficou com quantas? 9. O tio gostou. Aparentemente não vai fazer tanta falta assim. Porque se você tinha 10, perdeu uma, ficou com 9. Então ainda você está no lucro. Parece que não faz tanta falta assim. E não é sobre valor, é sobre algo que era importante para ela. Algo que tinha valor para ela, não preço. Irmãos, sabe qual foi o segredo dessa mulher? Que essa mulher, ela entendeu o que ela perdeu. Ela notou aquilo que ela perdeu era de grande valia para ela. Volto a falar, não estou falando de valores. E a primeira coisa que essa mulher fez foi, ela parou para avaliar aquilo que ela perdeu. Simplesmente ela parou para avaliar o que ela perdeu. Agora, irmãos, quantas coisas que eu já falei, vou repetir, nós já perdemos ao longo das nossas caminhadas, ao longo da nossa vida. Quantas coisas nós já perdemos e nós não paramos para analisar? Quantas coisas nós já perdemos ao curso longo? Quantos você tem? Quantos anos você tem? 50. Ao longo dos 50 anos dele. Também tenho 50. Parece, né? Não parece. Ao longo dos 50 anos da vida dele, quantas perdas nós já deixamos de lado e nós nem notamos ou nem avaliamos aquilo que perdemos. E sabe o que é pior? Alguns valores que nós já perdemos e nós achamos que não tem nada a ver, que não faz tanta falta assim. Coisas tão pequenas que já perdemos e achamos que não faz tanta importância. Sabe qual foi o maior problema dessa mulher, Zenaide? Que ela perdeu dentro de casa. Algo tão pequeno, algo tão simples, tão comum, ela perdeu dentro de casa. Irmãos, não foi na rua que ela perdeu. Não foi em outro lugar. Não foi na igreja que ela perdeu. Sabe o que ela perdeu? Aonde ela perdeu? Desculpa, dentro de casa. Irmãos, os maiores valores que a sociedade, que nós como igreja, as famílias têm perdido,
tem perdido dentro de casa. Os maiores valores que a sociedade onde eu vivo, onde você vive, onde a igreja, onde as famílias têm perdido grandes valores dentro de casa. Volto a falar, não é preço, é valor. Dentro de casa, dentro da minha casa, dentro da sua casa, nós não perdemos coisas grandes. Quem foi que já perdeu dentro de casa uma geladeira? Só se a sua casa, não, a casa da Bel é assim, uma casa grande, que lá dá para perder tudo. A gente perdeu até o Davi. Dentro de casa não se perde uma televisão. Dentro de casa, nós só perdemos coisas supostamente pequenas, que muitas vezes achamos que não tem tanto valor assim. Vou repetir. Dentro de casa, nós só perdemos coisas supostamente pequenas, que muitas vezes achamos que não tem tanto valor assim. Perdemos dentro de casa. Exemplo. Coisa simples. Sentar na mesa para uma refeição. Hoje eu estava estudando um pouquinho. Vitória falou: pai, vamos almoçar. Vamos almoçar. Sentamos nós três. Falei assim: Vitória, hora. Quantas vezes nós perdemos coisa simples, sabe como? Ver um filme chato, que a esposa gosta. Aquele negócio que não quer de coreano, como o nome? Como o nome? Dorama. Sabe esse negócio de dorama? Só pro lado de lá que a mulherada gosta. Aqui não, né? Se na tua casa esse negócio de dorama entra, graças a Deus. Lá em casa entra de vez em quando. Quantas vezes? Você já parou para ver um filme em família? Seja ele qual for. Comendo pipoca. Em casa, de vez em quando, aparece um suspense da vida que a gritaela come solto. Valores. Qual foi a última vez que você chamou o teu filho para sentar, para bater um papo, para ver um filme lá da Disney, qualquer coisa lá, vendo Dora, o jogo do Corinthians? Se você não faz isso, você está pecando, irmão. Sandra, você peca, Sandra. Irmãos, o pastor daqui é corintiano. Glória a Deus. E o pastor de lá também é corintiano. Glória a Deus. Sabe algo que muitas vezes dentro de casa se perdeu? Algo simples. Amor, eu te amo. É simples, não é? Quantas vezes, maridão, tu não fala isso para tua linda? Alguns estão fazendo assim. Esposa, qual foi a última vez que você falou assim: maridão, ele está lá sem camisa, com o culote dele bem à mostra. Você fala: nossa, você está tão diferente. Você não era assim, você está tão exótico. Mas olha, eu te amo. Eu falei esses dias, não vou falar quando e onde foi que eu falei, ou na casa de quem. Você acordou, está tão diferente, mas eu te amo.
Não vou falar que eu falei isso lá em casa. Não era para falar, amor. Foi ontem, né? Valores que muitas vezes nós perdemos dentro de casa. Sabe outro valor que a sociedade tem perdido dentro de casa? Esposa, desculpa. Marido, você vai ser meu marido, tá? Marido, me perdoe. Valores tão simples, tão pequeno, mas um valor tão grande. Igreja do Senhor, escuta uma coisa: dentro de casa não está perdido. Você pode até não saber onde está, mas está dentro da tua casa. Você pode até não saber onde você colocou, mas está lá dentro. E se está dentro de casa, está bem guardado. Ah, pastor, mas eu não sei. Está lá. Está dentro de casa. Sabe, as pequenas coisas, os pequenos valores que nós achamos, que você acha que perdeu, está dentro de casa. Coisa tão simples. Está lá dentro de casa. Antes de você pensar em procurar fora de casa, vai procurar onde você perdeu, meu lindo. Sabe um valor, algo que é importante? Antes de nós pensarmos em algum lugar, achar onde perdeu, não, você perdeu dentro de casa. Procura dentro de casa. Procure o que você acha. Se você procurar, você acha. Vai procurar dentro de casa. E é mais fácil. E o nosso problema, nós preferimos buscar fora e procurar fora o que está dentro de casa. Nós buscamos, nós procuramos fora, mas está dentro. Está em casa. Está lá dentro. Tudo aquilo que nós procuramos, que vai nos satisfazer, não está fora de casa. Tudo aquilo que é importante para nós, tudo aquilo que faz falta para nós, está dentro de casa. Não está fora. Tudo aquilo que nós precisamos está dentro de casa, não está fora. Quando você estiver procurando algo que você acha que perdeu, não procura fora. Procura onde você perdeu. Você perdeu dentro de casa. E se você procurar, aí nós vamos ver daqui a pouquinho, você encontra. Você encontra mesmo. Não adianta procurar fora, porque não foi lá que nós perdemos. Amor, carinho, respeito, valorização. Tudo aquilo que o mundo precisa, tudo aquilo que a sociedade precisa, irmãos, igreja do Senhor, nós perdemos dentro de casa. A base de tudo, sabe o que é? O que é a base de tudo? Família. A base da sociedade tem nome: família.
Está tudo deturpado, está tudo bagunçado, está um caos, não é? Família. Vai ver onde está o cerne do problema. Família. Algumas famílias disfuncionais. Aonde está o problema? Na família. Procura na família. Uma coisinha, irmãos, que essa mulher tinha. Essa mulher tinha certeza onde estava o seu valor, a sua dracma. E onde estava? Dentro de casa. Ela sabia onde estava. Ela nem pensou em procurar em outro lugar. Ela poderia imaginar que estivesse na casa, conjecturando, tá? Conjecturando. Está na casa de mamãe. Não. Ela sabia onde estava. Dentro da casa dela. Outra coisa, a segunda coisa que ela fez. Ela acendeu a luz para procurar o que ela tinha perdido. Irmãos, Igreja do Senhor, PV Continental, gostei desse negócio. Continental, olha, continente. Ó, tá. Você foi além, hein? Irmãos, quando você acende a luz, você gera um problema. Ou melhor, você gera um bom problema. Quando você acende a luz, automaticamente vai gerar uma inconformidade. Por quê? Irmãos, quando o Espírito Santo, através da sua palavra, acende a luz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, imediatamente você começa a enxergar o que você não quer ver. Quando a palavra de Deus começa a impactar a sua vida, quando a palavra de Deus, quando a luz do Espírito Santo, através da palavra, chega até nós, ela vai começar a revelar algo em nós, o nosso problema. Aí que está. E quando essa luz chega, sabe o que acontece? O que aconteceu com ela? Ela viu a condição que estava a casa dela. Quando a luz de Cristo, com a luz da palavra de Deus chegar sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, nós vamos poder enxergar aonde está e qual é o problema. O problema, irmãos, que nós estamos negligenciando a palavra de Deus sobre as nossas vidas. O problema da igreja, e quando eu falo da igreja, eu falo coletivo, que nós temos deixado algo que é importante, André, que é a palavra de Deus. A Bíblia, a Santa Escritura, a Bíblia. Do momento que a palavra de Deus estiver fora da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, acontece o caos. Irmãos, a luz de Cristo, quando chega sobre as nossas vidas, é para expor as nossas vidas. A palavra de Deus, quando chega sobre as nossas vidas, ela vai mostrar as nossas debilidades. A palavra de Deus, quando chega até nós, o que a Bíblia fala? Que é lâmpada para os nossos pés. Não é isso? O que mais que ela fala?
ela vai até mostrar onde você tem que caminhar. A palavra de Deus revela para nós mesmos quanto nossas vidas precisam ser limpas através da palavra. A própria palavra vai mostrar para nós o quanto a palavra precisa limpar as nossas vidas. E é tão fácil entender isso, mas sabe qual é o difícil? Colocar em prática isso. E por isso que a igreja está aqui. Por isso que tem reunião de oração. Por isso que tem momento de oração. Por isso que a igreja precisa orar. Por isso que você precisa buscar a Deus. Irmãos, essa mulher, ela não encontrou o que estava procurando, mas ela se deparou com algumas coisas que estavam fora do lugar. Só se nós vamos pegar para analisar o texto, nós vamos ver algumas coisas estavam fora do lugar. Algumas coisas era necessário ela fazer. Irmãos, a palavra de Deus, a palavra de Cristo sempre vai revelar algo importante sobre as nossas vidas. A palavra de Deus sempre vai te mostrar algo que você precisa ver. E sabe o que ela vai mostrar para nós? Que nós somos totalmente dependentes de Deus. A palavra do Senhor, a palavra de Cristo, a palavra de Deus vai revelar para mim e para você que nós somos carentes de Deus. Que é só através da palavra que isso vai acontecer. Outra coisa, rapidinho. Nossa, era até 7h10 que o André falou. Meu Deus. Outra coisa, sabe o que essa mulher foi fazer? Por conta da luz, ela varreu a casa. Ela limpou a casa. A luz revela isso. A luz mostrou para ela que ela estava precisando limpar aquela casa. Porque ela se deparou, viu do jeito que estava a casa dela. Do momento, irmãos, do momento que a palavra de Deus chegar até nós, nós vamos ver, nós vamos enxergar o quanto nós precisamos mudar. O quanto nós precisamos ser limpos pela palavra de Cristo. Ela viu o quanto a casa dela estava, de que forma? Suja. E ela só deparou com isso quando ela acendeu a luz. Irmãos, de que forma está a nossa vida? De que forma está a nossa vida espiritual? De que forma está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua família? Eu gosto muito de família, é algo que nós gostamos de falar lá, que nós somos uma igreja família, aqui, assim como aqui. Uma igreja família. E toda a família tem uns irmãos assim, ó, meio derrubado. Toda a família tem um irmão meio bagunçadinho. Meio diferente, meio esquisito. Meio estranho. E normalmente são sempre os corintianos. Normalmente. Amém? Como toda família, tem um monte de problema. Mas algo que nós temos aprendido, que é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram.
Isso é família. É difícil? Muito. Por isso que a palavra de Deus precisa chegar até nós. E ela vai revelar quem nós somos e aquilo que ela precisa fazer. E aquilo que nós precisamos fazer, que é, primeiro, acender a luz. Segundo, varrer a casa. Irmãos, o Espírito Santo só quer mostrar para mim e para você o que está encobrindo a dracma, o valor que você tem. Não quer expor, não quer mostrar vergonha, não. Só quer mostrar, falou assim, ó, tá aqui, ó, tá ali, ó. Quer ver uma coisa? Meninas e meninos, quando você varre a sua casa, você varreu, deixou a casa um brinco, passou aquele pinho-sol, varreu, passou aquele pinho-sol, né? Ó, a casa está cheirando, nem lacraia aparece na casa, meu Deus. Varreu a casa, aquele perfume maravilhoso, o maridão vai chegar assim do trampo, cansado, que nem um cavalo velho. Nossa, que casa cheirosa. Só que varreu a casa, deixou lá no cantinho, né? Que algumas meninas fazem, e alguns meninos também, principalmente os meninos. Varre, deixa no cantinho e ainda coloca a vassoura em cima. Só lá em casa de vez em quando isso acontece ou na sua também? Só também, né? Olha, a irmãzinha fez isso. Varreu aqui e coloca a vassoura em cima. A casa está limpa ou a casa está suja? A casa está suja. Ela pode estar aparentemente varrida, culpando o passado, mas se só um vento soprar, aquela sujeira ou aquela poeira, aquele negocinho, volta tudo de novo. Ela vai ficar como? Cheirosa. Perfume. Mas ela vai ficar suja. Quantas vezes as nossas vidas, a nossa família está desse jeito? Quantas vezes nós temos tratado da nossa vida espiritual, quantas vezes nós temos tratado da nossa família dessa forma? Varre, 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 varre. Olha, veio até uma música na cabeça. Varre, varre. Se fosse lá em São Vicente eu falava, aqui não pode. Varre, varre e colocava a vassoura. Ou então, a gente tem algumas casas que fazem o seguinte: varre, 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 não deixa no canto. Glória a Deus. Coloca em cima da pá. É, né? Coloca em cima da pá e deixa para lá. Está suja do mesmo jeito. Irmãos, o Espírito Santo, Ele está mostrando isso para nós. O Espírito Santo está falando conosco. Está perfumado, está varrido, o pano já foi passado, mas está lá naquele cantinho. Não está no chão mais, está em cima da pá, mas está lá. Irmãos, quantas vezes nós já perdemos o que realmente tem valor, aquilo que é valioso no meio da nossa caminhada? Irmãos, eu falo na igreja, isso lá não é novidade. Eu gosto de café. Só eu que gosto de café. E é fácil fazer café? Não é, irmãos. Não é fácil fazer café. É uma técnica tão poderosa. Sandra, é uma coisa assim surreal.
Não é só colocar água naquele negócio lá. Não, não, não. É algo assim surreal. Eu não sei fazer café. Vai para a internet, não tem vergonha de falar. Sabe por quê? Porque eu faço questão de todo dia tomar café com água pela manhã. E não quero aprender por conta disso. E ela faz café. Nós sentamos todo dia para tomar café. E uns e outros que moram lá em casa também. Uns e outros lá que mora lá em casa também. Pode continuar lá. Fala, sabe como que ela fala, Zenádia? Uns e outros? Biriri pororó, biriri pororó, biriri pororó. Que nós sentamos e ficamos biriri pororó, biriri pororó. E ó, vai continuar tendo piriri pororó, piriri pororó. Sabe por quê? Que eu e ela, esse ano nós vamos fazer 26 anos. E vamos continuar tomando café, biriri pororó, até o dia que ela não tiver mais dente. Até o dia que eu vou ter. Vamos lá, venha. Piriri pororó, piriri pororó. Isso é valor. E isso não tem preço. Toma café. Aí terminamos de almoçar, ela assim... pega o doce lá. Eu falei, tem café? Ou tem laranja? Tem. Então pega o café. Não, você vai tomar o quê? Eu falei, vai comer doce? Então eu vou comer doce. Uns e outros ficam... Sabe o que é isso, irmãos? O que é importante. O que tem valor. Ela sabe do que eu vou falar agora. Minha filha eu amo de paixão, mas ela não é tão importante quanto minha esposa. Eu abro mão da minha filha, mas não abro mão da minha esposa. Não abro mão. Minha filha pode abrir, vai. Sexta-feira, nós fomos para a igreja que ia ter uma reunião, e ela estava na casa da mãe dela. E normalmente ela fica com a mãezinha dela, e eu vou levá-la e vou buscá-la. Marido Uber, né? E nós fomos para a igreja, ela voltou andando, é tão pertinho de casa, que a mãezinha dela mora em frente ao fórum, nós moramos ali perto. É 8 minutos, né, andando? 8 minutinhos andando de casa. Nós vamos para a igreja, irmãos, pensa um negócio do coração, fica assim, medo. Medo do quê? De nada. Ou de tudo. Sabe por quê? Porque ela é muito importante, irmãos. Porque ela é tão importante que faz falta. E sabe o que é isso? Que a luz da palavra de Deus, a luz do Espírito Santo, chegou lá em casa e falou, é aqui que eu habito. Irmãos, nós não somos modelo, pastor André, Vanessa não é modelo. Mas a palavra de Deus é modelo para a sua vida. Siga as Escrituras. Se você perdeu algo tão valioso no meio dessa caminhada, para tudo, para! Mateus capítulo 6, verso de número 6, fala o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Algo que eu falo lá na igreja, irmãos. Sabe que muitas vezes nós precisamos entrar no quarto. Esse texto nós sabemos de cor. Amém? Nós não sabemos de cor, né? Só que o problema é quando você entra lá no quarto, você leva todo mundo contigo. Você leva todo mundo com você. Você entra para orar. Mas você leva quem? Não estou falando que é errado. Não estou falando para você não fazer isso.
Mas o que eu estou falando para você, entra no teu quarto, fala com o teu pai, em secreto. Vai lá, entra no teu quarto e fala: pai, sabe aquele trem lá que o senhor me deu? De vez em quando dá vontade de dar um adugue nele, matar ele. Mas ele não veio, tão chato, tão rabugento, que eu não fico sem ele, mas dá um jeito. Entra no teu quarto, fala: Senhor, me cura primeiro. Quem precisa mudar sou eu, pai. Não é aquele velho rabugento, não. Fala com o teu pai. Ele vai te tratar, sabe como? Como filha que somos. Outro, para a gente correr, acelerar. Meu Deus, olha a hora. Ela procurou atentamente. Ela perseverou em procurar. Irmãos, ela não desistiu do que realmente tinha valor para ela. Aquilo que tinha valor, ela insistiu. Sabe por que ela não desistiu? Muitas vezes eu e você nós desistimos, irmãos, porque o valor que estava perdido era necessário para ela completar o propósito dela. Aquele valor, exatamente, é o que faltava para cumprir com o propósito dela. E para a sua família, é o propósito de Deus para a sua vida. Vou repetir: o propósito de Deus para a sua vida é a sua família. E o propósito da sua família é você. Isso é importante. Porque as demais coisas o Senhor faz. Volto a falar, irmãos, a base de tudo é uma família. André e Vanessa não têm filhos. Tem ou não sei? Ai, que susto. É um palhaço mesmo, né? Tá aqui, ó. Vanessinha. Andrezinho cuidou do paizinho, da mãezinha dele. Tá lá. Assistiu. Cuidou. Comi muito daquela casa, meu Deus. Apanhei muito também daquela mulher. Oh, meu Jesus. Irmãos, quantas vezes a gente chegava lá meio bagunçado? Falava: menino, o que vocês estão fazendo? A igreja, pensa numa velha que falava de Jesus toda hora. Não sabia falar outra coisa, não foi de Jesus. Eu já descansei no Senhor. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque o pastor dessa casa, não precisa puxar o saco dele, não. Teve alguém que lutou em oração, que insistiu em orar, em dar testemunho. E aqueles agregados que de vez em quando iam dormir lá, tinha que escutar. Propósito. Aqueles dois lá, vocês não conheceram, a Vanessa conheceu. Está aí, ó. André Luiz, vulgo Pastor André Rupereta. Eu conheço como outro nome, mas tudo bem. Na cidade você vai achar algumas pichações que ainda tem o nome dele. Sabe o que é isso, irmãos? Propósito. Ele não sabia, eu muito menos. Mas Deus já sabia que um dia nós estaremos aqui, servindo a Deus, servindo a cidade e habilitando os santos.
para que os santos vão e dê frutos. O papel da liderança, sabe o que é? É ensinar discípulos a gerar discípulos. Irmãos, são valores que foram perdidos. Eu não conheço os irmãos. Eu estou falando do André porque eu conheço o André. Estou falando do André porque os pais deles ensinou um caminho que ele tem que andar e hoje está aqui. A mãezinha dele já descansa do Senhor. Ela não sabe o que vai acontecer ano que vem, não sabe desse projeto. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que ela vai colher muito fruto ainda daquilo que ela plantou. E ainda só foi lançado na terra, nem germinou, mas ela vai colher lá na glória. Irmãos, família, propósito de Deus. Deus está resgatando valores perdidos dentro de casa hoje. E hoje é dia que Deus preparou para restaurar famílias nessa noite. Irmão, não perca essa oportunidade. Não perca. Deus quer restaurar valores que foram perdidos dentro de casa. Deus quer restaurar hoje valores e valores simples, mas de um poder tão grande. Um poder, sabe que poder é esse? Que o seu vizinho, da direita, da esquerda, de frente, de trás, eles vão bater lá na porta lá da sua casa. Vamos contar uma historinha fiada. Sabe que historinha fiada? Vou pegar um nome aqui. Zenaide. Não, Zenaide não. Ô Sônia! Me arruma uma canequinha de arroz. Irmãos, tem 30 quilos na casa dela. Mas sabe por que ela está pedindo uma canequinha de arroz? Que ela quer ir lá na sua casa, só para ver algo diferente que tem. E ela vai, aí a Sônia, como fala mais do que a Zenaide, vai falar o quê? Entra aqui, fulana. Entra aqui. Ela fala, nossa, Sônia, como tua casa é tão gostosa. Nossa, vai encontrar uma casa limpa, cheirosa. Sabe aquela casa limpa que você... Sabe, meninas, aquela casa que você acabou de fazer aquela faxina que você fala, nossa, o marido vai chegar e nem banho ele vai tomar, porque eu não vou deixar. Sabe aquela casa assim que você vai falar, nossa, que prazer de estar nessa casa. Mas só Deus sabe como que está o coração da Sônia. Quebrado. Porque está faltando as coisas dentro de casa. Mas ela vai receber, só tem só um pouquinho, é o que eu preciso. A vizinha não sabe, mas ela vai ofertar, vai dar. Aí você fala assim, mas por que ela deu? Filipenses fala o seguinte, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Irmãos, as pessoas vão buscar paz primeiramente nas nossas casas, na nossa vida. Depois que ela encontrar paz de Cristo em nossas casas, em nossas vidas, ela vai perguntar, sabe o quê? Onde fica a sua igreja? Porque ela vai ver que tem uma paz que na casa dela não tem. Ela vai perguntar, sabe o quê? Aí no dia ela vai trazer o arroz. Mas no outro dia não precisava não quero.
trazer o arroz. Sabe por quê? Porque ela vai falar: você é crente, né? Sou. Você pode levar meu nome lá para os irmãos orar? Sabe o que a Sônia vai falar? O que a Sônia vai falar? O que ela vai falar? Não vou levar? Não. Vem cá que eu vou orar agora. Vou orar por você agora. Porque o Espírito do Senhor desceu sobre nós e nos ungiu para pregar as boas novas. E a Sônia vai orar. Eu estou dando o nome de Sônia, mas pode ser o nome de todos nós, tá? E a Sônia vai orar, vai impor as mãos. E o Senhor vai curar. O Senhor vai transformar. O Senhor vai libertar. Porque o Espírito do Senhor está sobre a vida de todos nós. Porque dentro da casa da Sônia não tem nada perdido. Porque aquilo que foi perdido, a luz chegou. Ela precisou varrer a casa. Ela precisou limpar a casa. Mas ela encontrou aquilo que foi perdido. Amém?